Perder um filho é a pior perda. É uma perda que Cindy Miles diz ser devastadora. A morte do pequeno Matthew Whitten, de 15 meses, agora é considerado homicídio. Acho que ninguém entende totalmente o que ocorreu. Qualquer pessoa que machuca uma criança tem que haver algo nela que seja tão maligno. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para você hoje é sobre um menininho de 15 meses que morreu engasgado. Mas então, a polícia começou a descobrir coisas ainda mais perturbadoras, incluindo o fato de que a irmã dele havia morrido cerca de um ano antes, exatamente da mesma forma. Esta é a história de Matthew e Gypsy Rose Whitten. Gypsy Rose Whitten Marley, que em seu obituário foi chamada de Jolene Jojo Naomi Whitten, nasceu em 19 de junho de 2022 em Wichita, Kansas, filha de sua mãe, Shanna Whitten. Vou chamá-la de Jojo pelo restante da história, pois dizem que era assim que ela era conhecida. Jojo amava unicórnios, arco-íris, rodopiar e dançar, e dizem que ela amava todas as pessoas que conhecia. O irmão mais novo de Jojo, Matthew John Whitten, nasceu menos de 2 anos depois, em 27 de maio de 2024, filho de sua mãe, Shanna, e de seu pai, Roger Pickering. Ele era carinhosamente chamado de Buddy, ou às vezes de Príncipe da Travessura. Matthew adorava o elmo, música, animais de safari, lanches, seus amigos da creche e se aconchegar com sua avó. Poucos meses após Mateus nascer, uma tragédia atingiu a família. Em 22 de julho de 2024, ligaram para o 911 após Jojo supostamente engasgar com uma uva. Sua mãe, Shanna, disse aos paramédicos que lhe deu uma tigela de uvas, mas precisou ir ao banheiro. Ela afirmou que ficou fora por apenas 1 ou 2 minutos, mas quando voltou, sua filha não respondia. A garotinha foi imediatamente levada para a emergência, onde foi constatado que ela estava em estado crítico. Infelizmente, ela faleceu alguns dias depois, em 24 de julho. A morte dela foi considerada um acidente terrível e trágico. Mas então a tragédia atingiria a família novamente, pouco mais de um ano depois. Na noite de 25 de agosto de 2025, por volta das 19h, os serviços de emergência foram chamados ao condomínio Mimosa Arms, em Clearwater, Kansas, onde o pequeno Mateus, de 15 meses, morava com sua mãe, Shanna. Ela contou que seu filho comia uma almôndega quando engasgou e parou de respirar. Mateus foi levado rapidamente a um hospital, onde foi confirmado seu estado crítico e ele foi induzido ao coma. Mas, infelizmente, o garotinho teve morte cerebral declarada e faleceu alguns dias depois, em 28 de agosto de 2025. Não demorou muito para que as pessoas começassem a suspeitar que mais uma das crianças de Shanna havia morrido engasgada. A suspeita aumentou porque a mãe disse aos socorristas que o filho engasgou com uma almôndega, mas nada foi encontrado nas vias aéreas. Shanna também disse que não tinha removido nada das vias aéreas de Matthew antes da chegada dos paramédicos. Portanto, uma investigação sobre a morte do menino de 15 meses foi iniciada. Isso levou os detetives a revisar detalhes de um incêndio que havia ocorrido no apartamento onde Matthew morava com sua mãe cerca de um mês antes, em 26 de julho. As autoridades descobrirão que, embora Shanna tenha dito a eles que Matthew deve ter colocado algo na tomada elétrica, o incêndio na verdade foi provocado intencionalmente. E foi ela quem começou o incêndio ao colocar fogo em um cobertor de bebê e colocá-lo ao lado do berço de Matthew enquanto ele ainda estava dentro. Então, em outubro de 2025, Shanna Whitten, de 31 anos, foi presa e acusada de 8 crimes relacionados a incêndio criminoso. Ela recebeu tantas acusações porque havia outros moradores no prédio naquele momento. Muito inteligente. De acordo com uma vizinha que estava lá e presenciou a prisão de Shanna, ela viu a mãe derramar algumas lágrimas quando foi algemada, algo que ela não tinha visto em nenhum dos outros incidentes com os filhos dela.
A vizinha contou que, logo após a morte de Mateus, desconfiou das circunstâncias porque Shanna disse primeiro que ele havia engasgado com uma almôndega ao comer espaguete com almôndegas. Mas depois, ela disse que, na verdade, ele estava comendo espaguetes com salsichas dentro, o que eu suponho que queria dizer espaguetes com cachorro quente, porque nos Estados Unidos não vendem espaguetes com linguiça dentro. Apenas algumas semanas após a morte de Mateus e antes de Shanna ser presa, ela estava no Facebook postando selfies com filtro e tentando vender muitas coisas do filho, incluindo os itens do quarto de bebê do ursinho Pooh. Ela simplesmente era meio monótona. Você fazia uma pergunta para ela e ela respondia bem devagar. Uma vizinha descreve o que ela diz que mudou em Shanna Witten, de 31 anos logo após a morte de Matthew Witten, de 15 meses. Mas depois que ele faleceu, ela estava pulando por aí no campo, indo até a loja, quando era para ela estar andando com um andador, mas ela estava no campo pulando e rindo, conversando com ele. Nunca tinha ouvido ela rir antes, e isso foi após Mateus falecer. Assim que a autópsia de Mateus foi concluída em janeiro de 2026, Shanna recebeu acusações adicionais de abuso de criança, colocar uma criança em perigo de forma agravada, incêndio criminoso agravado e assassinato em primeiro grau. Ela ficou detida sob uma fiança de $500 mil. Fiança, nada se compara à perda de um filho. É uma perda que Cindy Miles diz ser devastadora. A morte de Matthew Witten, de 15 meses agora, foi considerada homicídio. Acho que ninguém entende totalmente o que aconteceu. Miles afirma ter ido à igreja com Shanna Witten por anos, mas diz que Witten, acusada de matar seu filho, Matthew, não era a mesma pessoa que sentava ao seu lado. Uma mãe muito boa, uma mãe muito amorosa. Então, fiquei um pouco surpresa quando vi que as acusações tinham sido feitas, mas estou hesitante em condenar imediatamente sem saber mais sobre a história. Provavelmente seria algo bem incomum perder 2 filhos em menos de 1 ano, ambos por asfixia. Todas nós estávamos com medo, pelo que eu entendi. Ela teve o serviço de proteção à criança e à família na vida dela desde que Mateus nasceu. Ela foi algemada e demonstrou só um pouco de emoção. Ela realmente chorou, o que eu não tinha visto em nenhum dos outros episódios com Mateus ou qualquer outra situação. Outra acusação de incêndio criminoso vem de um incêndio quase exatamente 1 mês antes da morte de Mateus. Ela disse que o quarto do bebê dele pegou fogo. Após as mortes de Mateus, da filha de Witten em 2024 e o incêndio, o departamento do xerife do condado de Cedric investiga mais a fundo. Esse é um dia que já era necessário há muito tempo. A autópsia de Mateus revelou que ele não morreu por engasgamento. Na verdade, o garotinho morreu devido à falta de oxigênio no cérebro, causada por um evento de asfixia intencionalmente provocado. A morte dele foi considerada homicídio. Também foi descoberto que essa não foi a primeira vez que Mateus foi hospitalizado. Na verdade, houve várias ocasiões em que ele sofreu ferimentos graves ou parou de respirar enquanto estava sob os cuidados da mãe. De acordo com o relatório da autópsia de Mateus, várias pessoas que conviviam com ele e sua família já haviam questionado a capacidade da mãe de mantê-lo seguro. Havia preocupações documentadas repetidas vezes sobre suas habilidades parentais e de tomada de decisão. Mais de uma pessoa levantou preocupações sobre se esses incidentes repetidos eram causados pela falta de habilidades parentais, ou o que antes era conhecido como Síndrome de Munchausen por procuração, agora chamado de abuso médico infantil, o que fica ainda mais assustador pelo fato de Shanna ter decidido dar à filha o nome de Gypsy Rose, como Gypsy Rose Blanchard. Tenho certeza que você sabe tudo sobre ela. Quando Mateus nasceu, ele passou um tempo na UTI neonatal por síndrome do desconforto respiratório, sepse e acidose metabólica. Ele recebeu alta após 2 semanas e uma consulta de acompanhamento foi marcada com um cardiologista pediátrico, mas Shanna nunca o levou. A irmã mais velha de Mateus, Jojo, também teria sido internada no hospital em várias ocasiões antes de sua morte, e isso agora começava a parecer bastante suspeito. Mas, na minha opinião, essas visitas já deveriam ter parecido suspeitas muito antes da morte de Mateus. Quando Jojo tinha apenas 8 semanas de vida, ela foi levada ao pronto-socorro depois que sua mãe disse que ela havia caído do sofá.
Descobriram que a bebê estava com a clavícula quebrada. Então, em 21 de julho de 2024, Shanna levou sua filha novamente ao pronto-socorro depois de, supostamente, encontrá-la inconsciente enquanto dormia. Porque ela estava dormindo com um cobertor e possivelmente um saco plástico sobre o rosto. No dia seguinte, a garotinha foi levada às pressas para o hospital novamente por engasgo, e ela morreu alguns dias depois. Menos de um mês após a morte de Jojo, em 21 de agosto de 2024, Shanna disse que estava segurando Matthew quando adormeceu e o deixou cair. Ela não procurou atendimento médico nessa ocasião. 3 semanas depois, em 13 de setembro de 2024, Shanna entrou em contato com os serviços de emergência dizendo que Matthew estava ficando roxo e tendo dificuldade para respirar. Apesar de não perceberem esses sintomas, os socorristas levaram o menino ao hospital. No dia seguinte, ainda no hospital, Shanna mais uma vez deixou seu filho cair no chão enquanto o alimentava. Menos de um mês depois disso, em 8 de outubro, a mãe ligou para os serviços de emergência mais uma vez. Ela disse que temia que Mateus tivesse hipotermia após o banho frio. Ele foi avaliado pela equipe de emergência, mas não levado ao hospital. No dia 27 de outubro, Shanna levou Mateus ao hospital ela mesma e relatou que estava dormindo junto com ele. Ao acordar, ela estava sobre ele, que tinha dificuldade para respirar. No ano seguinte, em 14 de junho de 2025, o garotinho foi novamente levado às pressas para o hospital. Dessa vez, ele estava tomando banho quando a mãe disse que ele escorregou, bateu a cabeça e ficou submerso por apenas 1 ou 2 segundos. Mas os médicos encontraram líquido nos pulmões de Mateus, além de outras evidências de que ele quase se afogou. Um mês depois, em 14 de julho de 2025, Shanna pediu ao pediatra do filho que verificasse se ele tinha sopro no coração e solicitou um encaminhamento para um cardiologista pediátrico. Isso mesmo, sem o médico de Mateus encontrar qualquer irregularidade no coração dele. Apenas 12 dias depois disso, Shanna teria ateado fogo no quarto de Mateus. O Conselho Tutelar já havia sido notificado sobre pelo menos alguns desses eventos, incluindo o quase afogamento de Mateus em junho e o quase sufocamento dele em outubro do ano anterior. Os relatórios alegavam falta de supervisão por parte de Shanna. No entanto, as conclusões de ambos os relatórios foram marcadas como não comprovadas. A agência, no entanto, afirmou que forneceu a Shanna e sua família serviços de preservação familiar, e um caso de avaliação das necessidades da família foi aberto em 24 de setembro de 2024, 2 meses após a morte de Jojo. Os serviços de proteção à criança não divulgaram se receberam ou não algum relatório em relação à irmã de Matthew, Jojo, já que até o momento, sua morte não foi oficialmente considerada suspeita. O departamento do xerife do condado de Sedgwick investiga a forma como Shanna tratava a filha e decidirá se vai apresentar acusações. Ao contrário de Matthew, que segundo relatos não tinha nenhum alimento nas vias respiratórias quando os serviços de emergência chegaram, Jojo teve uma uva retirada da boca pelos profissionais de saúde. Embora eu ainda não sinta que a morte dela tenha sido apenas um acidente. A próxima audiência de Shanna está agendada para 7 de maio. Uma ordem judicial de 21 de abril indicou que ela receberá cuidados e tratamento psiquiátrico no Hospital Estadual de Osawatomie e retornará à prisão assim que o tratamento for concluído. No entanto, essa ordem não especifica para qual condição ela está sendo tratada, nem quanto tempo levará para ser concluído. Shanna já havia sido considerada apta para ser julgada. De acordo com membros da família de Shanna que postaram no Facebook, ela teve uma infância muito difícil e nunca foi normal. Ela sempre foi louca. Ao mesmo tempo, eles não acham que isso seja desculpa para o que ela fez com Matthew. O funeral de Jojo foi realizado em 5 de agosto de 2024 no Bethel Life Center em Wichita, Kansas. A celebração da vida de Matthew foi realizada no mesmo local em 6 de setembro de 2025. Obrigada por ouvir a história de Matthew e Jojo. É inacreditável que o Serviço de Proteção à Criança não tenha tomado nenhuma atitude em relação a essa família antes. Havia tantos sinais de alerta antes da morte de Matthew e até alguns antes da morte de Jojo também. Shanna nunca deveria ter sido autorizada a ter filhos. Com certeza vou te atualizar sobre esse caso quando eu souber de mais novidades no futuro.
Mas o que você acha desse caso? Se você curte True Crime e quer ouvir de mim, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando eu postar vídeos novos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Wicked World de hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.